Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel, da Ilha de Boipeba, e hoje gostaria de compartilhar a minha leitura bíblica e a minha experiência com Deus dentro desse texto, e as minhas lições e a minha meditação, né, para as aplicações pessoais na minha vida, no dia a dia. E realmente é um texto muito forte, que fala de pesos diferentes. Bem, hoje, enquanto eu lia Provérbios 20, um versículo me fez parar por alguns minutos. À primeira vista, ele parece falar apenas sobre comércio, balança e medidas, né? Algo bem comercial. Mas quanto mais eu meditava, mais percebia que Deus estava tratando de algo muito maior, né? A integridade do meu coração. Espero que você também peça ao Espírito Santo de Deus que em nome de Jesus traga também ao teu coração a revelação dessa palavra, não apenas como algo comercial, material, também, mas que o mais importante seja o que está dentro do nosso coração, realmente a integridade e o que nós somos diante de Deus. Bem, o versículo 23 de Provérbios, né, ele diz assim: pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Provérbios 20, 23, versículo 23. Na época que esse texto foi escrito, os comerciantes usavam, né, pedras como pesos para medir mercadoria. Alguns, porém, tinham dois jogos de peso, né? Tinha uns que se achavam mais espertos que outros, né? Um mais pesado, quando compravam para receber mais do que pagavam, né? E outro mais leve quando vendiam para entregar menos do que realmente prometiam. Então isso era uma prática comum naquele tempo, né? No tempo que foi escrita essa passagem. Por fora parecia um simples negócio, mas Deus enxergava aquilo como abominação, tanto que deixou registrado na sua palavra. Isso me chamou a atenção porque muitas vezes pensamos que Deus ele se preocupa, né, apenas com grandes pecados. Porém, Provérbios nos mostra aí que ele também observava naquele tempo e observa hoje, né, nossa honestidade nas pequenas coisas, desde do troco do pão que é passado errado na padaria, né? Bem, então comecei a refletir sobre mim mesmo, como eu tenho falado sempre aqui: busque a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que em nome de Jesus te traga a revelação, e eu tenho feito isso todos os dias. Então, ao começar em mim, eu trago a realidade desses textos para a minha vida e começo sempre refletindo, né, sobre mim mesmo, que esse é o principal objetivo, e depois transmitir para vocês que estão aí vendo, né, escutando, na verdade, e assistindo. Bem, será que eu também não corro risco, né, diariamente de usar pesos diferentes na minha vida? É a pergunta que eu me faço e eu tenho a resposta para mim, né? Você faça a mesma pergunta para você. Talvez não em uma balança de mercado, né, mas nas atitudes diárias, na atitude do dia a dia, como eu falei. Às vezes eu sou muito exigente, isso é de mim, né? Quanto aos outros, quando eles erram comigo, mas bastante compreensivo quando sou eu que erro. E eu identifico isso, e o primeiro passo realmente nas nossas vidas é identificar para que haja mudança. Eu sei que por muito tempo eu cobro, né, pontualidade das pessoas em várias coisas, mas eu justifico os meus atrasos em vários aspectos, em várias esferas da minha vida. Bem, eu espero sinceridade de todos, né, quando a gente se relaciona, mas nem sempre sou totalmente transparente. E reconheço tudo isso na minha vida, e essa é a minha peleja diária, né, pedindo a Deus que me transforme a cada dia. Mas o primeiro passo é você reconhecer e identificar essas coisas, né, à luz da palavra de Deus. Muitas vezes eu quero misericórdia quando falho, né, mas ofereço julgamento quando alguém falha comigo. Quantas vezes nós fazemos isso? E
e realmente não é o caminho que Deus tem para nós, com os ensinamentos de Cristo Jesus, né, para as nossas vidas. Você consegue perceber? Você também se identifica com isso? Talvez os pesos diferentes ainda existam, né? Talvez não, com certeza. Eles apenas mudam as formas, né, que são aplicadas. Jesus, ele confrontou exatamente esse tipo de comportamento, né? Ele disse lá em Mateus 7,33: por que reparas tu, argueiro, no olho que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio olho, né? Então Jesus, ele conforta falando: quem é você para estar cobrando alguma coisa se você ainda não tirou isso da sua vida que você tanto cobra? Peraí, vamos fazer uma coisa, mas se preocupar com a outra também. É muito mais fácil enxergar a falha do outro do que reconhecer as nossas. Isso é do ser humano, né? Vivemos em uma época em que todos querem justiça para os erros alheios e misericórdia para os próprios erros. Então a gente tem que ser realista, a gente tem que trazer isso à nossa memória e reconhecer na nossa vida isso, à luz da palavra de Deus, e ter a plena consciência que Deus não se agrada de dois pesos, né? Duas medidas. Deus, ele jamais vai trabalhar com duas medidas, né? Deus é justo e ninguém vai mudar isso dele. E espera que seus filhos também vivam com integridade. Eu, você e você, né? A honestidade que Deus procura não aparece apenas quando alguém está nos observando. Isso é muito fácil, você receber elogios pelo que você fez, e os outros têm plateia, né? Na verdade, tem plateia para te aplaudir, né? Ela aparece quando ninguém está olhando. Essa é a principal, né, honestidade diante de Deus. Lembrei-me também da história de José, né, no Egito. Inclusive, essa última segunda-feira, na Palavra em Casa, que eu tenho compartilhado, né, na sala da minha casa, todas as segundas-feiras, das 8 da noite às 9, nós abrimos a Bíblia, tá? Não é uma igreja, não tem a liturgia de uma igreja, é um encontro que nós fazemos para falar sobre a Bíblia. E nessa última segunda-feira eu trouxe a história de José, né? Nós estamos em uma série de personagens. Inclusive fica o convite para você que é daqui de Boipeba e que queira participar, vai ser muito bem-vindo. Das 8 às 9, todas as segundas-feiras, na minha casa, a gente compartilha ali a Bíblia, né? É uma conversa onde a gente tira dúvidas, a gente aprende junto sobre a palavra de Deus. Então você é meu convidado para isso também, tá? Bem, quanto ao que eu estava falando de José, quando a esposa, né, de Potifar tentou seduzi-lo, ninguém veria se ele cedesse, ninguém estava vendo, tenho certeza que daria para ele fazer escondidinho o que a mulher de Potifar queria que ele fizesse. Não havia testemunhos, mas José respondeu, né, lá em Gênesis 39:9, como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Perceba que José não disse, vou perder meu emprego, a minha reputação. Também não disse, as pessoas vão descobrir. Ele pensou primeiro em Deus. Esse é o verdadeiro coração íntegro. É por isso que José foi o que foi, né, o príncipe do Egito ali. Toda a história de José é muito bonita do que Deus fez e restaurou a sorte dele. Bem, é viver sabendo que existe um Deus que conhece aquilo que ninguém mais conhece, né, os nossos corações, o nosso dia a dia. Deus é onipotente, é onisciente, Ele está em todo lugar e Ele conhece os nossos pensamentos antes que saia pela nossa boca. Provérbios, ele também nos ensina que integridade vale muito mais do que qualquer riqueza conquistada de maneira desonesta, né? E nesse próprio capítulo 20 de Provérbios, se você for ler ele todo, leia, você vai ver que tem um versículo que fala justamente disso, que o dinheiro ganho desonestamente, num primeiro momento, tem gosto doce na boca, né? Parece mel, mas com o passar do tempo vira como se fosse areia entre os dentes, na sua língua. Tá lá, né? Quantas pessoas enriquecem enganando, mentindo, explorando os outros? Por algum tempo parece que tudo está certo, mas Deus está vendo, pode ter certeza disso. E Deus pesa todas as coisas com uma única balança, a da verdade, né?
Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Deus. Bem, eu me lembro também das palavras, né, do profeta Miqueias, lá em Miqueias 6, versículos 6 a 8, que diz assim: com que me apresentarei ao Senhor? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse texto ele resume muito bem o coração de Deus: praticar a justiça, onde ninguém está vendo principalmente, amar a misericórdia, andar humildemente. Talvez o maior desafio não seja apenas ser honesto, né, financeiramente. A gente, quando fala de honestidade, a gente já lembra logo de dinheiro, de honrar as contas, de pagar, de não ficar devendo. Isso também, com toda certeza. Mas fala muito mais de ser íntegro, né, em outras áreas da nossa vida, principalmente que são relacionamentos, né? Por exemplo, casamento, no trabalho, nos negócios, como eu falei, na igreja, ou nas redes sociais, né? Como é que você lida aí com o seu WhatsApp, com esses sites todos aí que estão à disposição. Bem, quando nós fazemos uma promessa, né? Quando assinamos um contrato, quando prestamos um serviço, quando ninguém está fiscalizando. A verdadeira integridade não depende da presença de um fiscal, né? Isso é muito importante para que venhamos a aprovar a Deus e ser aprovado por Ele. Ela nasce da consciência de Deus presente em todos os momentos, por onde quer que nós estejamos, 24 horas por dia. Bem, isso também me faz lembrar das palavras de Paulo aos cristãos, aos Colossenses, né? Colossenses 3:23, onde Paulo diz: e tudo quanto fizeres, fazei-o de todo coração como ao Senhor, e não aos homens. Imagine como seria, né, o nosso trabalho se todos os dias lembrássemos desses versículos e aplicássemos às nossas vidas. Atenderíamos muito melhor, cumpriríamos nossa palavra, seríamos mais cuidadosos, mais honestos, mais responsáveis, porque, na verdade, no fundo, não estaríamos trabalhando apenas para o patrão ou para um cliente. Estaríamos servindo a Deus, por amor a Deus. Essa é a verdade, né? E isso às vezes incomoda muita gente, mas é o que realmente Deus quer para as nossas vidas. Enquanto eu meditava, né, nesse versículo, senti Deus me fazer uma pergunta muito pessoal. Eu queria compartilhar com vocês. Será que existe alguém, na verdade alguma área, né, da minha vida onde estou usando pesos diferentes? Graças a Deus, e que Deus tem me transformado dia após dia, mas já teve na minha vida em muitas áreas que foram usados pesos diferentes, e eu estou tentando e tento reparar isso, né? E será que eu tenho medido as pessoas com uma régua e a mim mesmo com outra? Sim, eu fiz muito isso na minha vida. Faça você também essa pergunta para você mesmo, seja sincera diante de Deus. Né? Será que as minhas palavras combinam com as minhas atitudes? Muitas vezes não combinaram, mas hoje tenho pedido a Deus muita sabedoria e que me ajude para que combine com as minhas atitudes. E você faça também essa reflexão, pergunte a Deus: será que a sua vida pública é igual à sua vida particular? É a pergunta que eu me faço. O que eu sou fora da minha casa é a mesma coisa que eu sou na rua? Essas perguntas, elas doem, elas nos confrontam de uma maneira muito grande, mas são justamente elas que Deus usa para moldar o nosso caráter. Bem, no fim das contas, Provérbios 20 e 23, ele não fala apenas de balanças, como eu já falei aqui, fala sobre o coração, que é o mais importante, né? Fala sobre viver de maneira íntegra diante de Deus, fala sobre sermos a mesma pessoa em qualquer lugar, que Deus nos livre, né, de uma fé de aparência. Isso eu não quero na minha vida de forma nenhuma, e é o que eu oro todos os dias e peço a Deus, que Ele nos dê um coração verdadeiro, que possamos realmente viver em verdade, que nossa palavra tenha valor, né, leve o nome de Cristo junto,
que nossas atitudes confirmem aquilo que pregamos, que falamos, que queremos compartilhar, né? E que quando Deus pesar nossa vida na balança da sua verdade, encontre em nós um coração sincero, humilde, íntegro, né? Porque o reino de Deus porque no reino de Deus, na verdade, a maior riqueza, que eu chego a essa conclusão, nunca foi e nunca vai ser aquilo que possuímos. A maior riqueza sempre vai ser um caráter transformado pela presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, um forte abraço e até a próxima.